Me honra muito ter connosco é a doutora Maria Manuel Leitão Marques. Eu vou fazer uma breve apresentação antes de lhe passar a palavra, uma coisa pequenina. Portanto, nasceu em Quelimane, em Moçambique, e licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, local onde iniciou a sua experiência profissional, lecionando não na Universidade de Direito, mas na de Economia, onde se tornou professora catedrática em 2003, e foi nesta faculdade que fez carreira e também foi o local, pelo bocadinho que eu investiguei também sobre si, onde vislumbrou um horizonte de mudança. Portanto, já era uma semente que tinha dentro de si procurar crescimento, mudança e reflexão. Desde 1979 que é investigadora permanente do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, tendo coordenado diversos projetos de investigação a nível nacional e internacional e também em diferentes áreas, desde o direito económico, direito da concorrência, sociologia, direito da administração pública e, obviamente, publicou diversos trabalhos que apresentou em diferentes âmbitos. O seu currículo político inclui o cargo de Secretária de Estado da Modernização Administrativa, tendo sido o rosto do Simplex, do Cartão de Cidadão, a título de exemplo. Portanto, foi um programa que encabeçou e que levou a cabo, como todos sabem. Foi Ministra do atual Governo, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e, muito recentemente, foi eleita Eurodeputada. Na pequenina investigação que eu fiz sobre a doutora Maria Manuel, eu encontrei uma citação que achei particular e que vou passar a citar. Maria Manuel pertence a uma geração que acreditou que o futuro poderia ser o que fizessem com ele. É vocacionada para projetos ligados à inteligência artificial, ao desenvolvimento e às novas tecnologias, mas teve nas questões de igualdade de género uma missão de honra. Enquanto Ministra, a pasta da igualdade esteve a seu cargo. Eu não me irei alongar sobre esta sua luta, vou deixar isso, obviamente, para a sua comunicação, mas reforço que as preocupações sociais foram transversais a todo o seu percurso, quer pessoal, quer profissional, o que a torna uma pessoa especial que de certeza que vai dar um contributo sobre a temática que nos traz aqui hoje e vai deixar boas recordações a São João da Madeira. Muito obrigada pela sua presença. Vou-lhe passar a palavra, só queria dizer-vos que no final teremos obviamente um bocadinho para um debate. Uma das nossas assistentes de sala terá um microfone que vos levará ao lugar quando quiserem colocar questões. Obrigada pela vossa presença mais uma vez. Muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui num sábado de tarde, terem trocado com certeza coisas bem melhores do que vir aqui ouvir, mas sobretudo esperemos discutir. Muito obrigada à Gisele por estas palavras tão simpáticas e, na verdade, muitíssimo obrigada ao Jorge por este convite. Como lhe disse e digo do fundo do coração, é sempre um gosto cá vir. Eu, quando comecei a pensar sobre o tema que tinham escolhido, e eu acho que eu vou fazer uma espécie de introdução a todos os outros que virão aqui falar nesta série, comecei a pensar porque é que puseram os direitos da humanidade. Alguns aqui nesta sala, não vou adivinhar a idade de ninguém, mas vou supor que, tal como eu, já viveram sem direitos. E talvez já tenham acordado um dia, já tenham adormecido um dia sem direitos e acordado com eles. Eu já passei essa grande alegria inesquecível, esse momento indelével de me deitar sem direitos, sabendo que provavelmente por aquilo que já tinha assinado não seria funcionária pública, apesar de ser a melhor aluna do meu curso, não seria assistente da minha faculdade, não teria possibilidade de seguir uma carreira académica porque ela me estaria vedada pela informação da PIDE, também sabia que não seria diplomata nem magistrada porque era mulher. Portanto, havia de ser qualquer coisa, talvez advogada de um sindicato, era aquilo que eu pensava que seria no dia 23 de abril de 1974. E depois acordei com direitos, e no dia seguinte tinha os direitos todos, e toda a esperança do mundo, enfim, essa eu já tinha, de que um dia na minha vida havia de ter direitos, mas
de um dia para o outro, eles estavam todos na minha esfera de cidadania. Bem, e daí para a frente, muitas e muitos de nós devemos ter pensado que era assim para toda a nossa vida e para a vida das gerações seguintes, sem que tivéssemos de fazer muito por isso. Era assim, pelo menos, para aquilo que estava adquirido. Era apenas, agora, uma luta por aquilo que ainda podíamos adquirir de melhor. Mas quando vos vi pôr este tema na conferência, imaginei que talvez eles estejam preocupados. Talvez eles achem que é preciso estar atenta mesmo àquilo que pensávamos que estava adquirido. E eu acho que esta é uma boa preocupação. Até porque os direitos envelhecem, desatualizam-se. Eu, a pensar num exemplo, pensei que nós já defendemos que todas as pessoas deviam ter um telefone fixo em casa, que devíamos assegurar uma rede de telecomunicações como asseguramos a água, os esgotos, a eletricidade, como um serviço essencial. A pessoa, se pudesse ter acesso a um telefone fixo em casa ou, enfim, uma cabine na proximidade. Hoje, isso não faz qualquer sentido em parte nenhuma do planeta e houve até países que deram o salto, ou seja, que nunca chegaram a dotar o seu território dessa possibilidade e passaram logo para outro tipo de comunicações. É uma coisa simples, mas é um direito que perdeu sentido. E pode haver outros direitos que tenhamos que desenhar de uma forma diferente. E começando assim, sem saber qual era o painel que o Jorge me levou a ver no bairro do Poder Popular, mas eu achei uma delícia, porque eu quase tive, e hei de substituir este slide pela fotografia que lá fiz hoje, eu quase tive uma imagem, só que ela não tinha grande qualidade, quase igual ao painel que lá está para abrir este debate, porque é para nós portuguesas e portugueses, quer aqueles que viveram essa noite e esse dia, quer aqueles que não, o momento dos direitos, e portanto fica aqui a minha homenagem, embora agora vamos falar do futuro, que foi o que eu imaginei. Eu gosto muito de falar do futuro, a Gisele adivinhou, toda a minha investigação tem sempre essa perspectiva e acho que toda a minha atividade política, por uma sorte da vida, me deu também essa oportunidade de estar sempre com um pezinho no passado, um pezinho no presente e um salto para o futuro. E eu escolhi então 3 grandes desafios que nós temos no presente e que provavelmente vamos ter de lidar num futuro próximo. Vamos lá ver se isto funciona ou se conseguimos passar para o slide seguinte a partir... Eu não me levantei. Já está. Tá? Que são a inclusão, a transição e a conciliação. E vamos então ver como é que qualquer destes 3 desafios, mas podíamos ter muitos outros. Eu devo dizer que a parte mais difícil desta conferência foi arrumar as minhas ideias, consegui tirar, não, disto não posso falar, não, esta fica para outra vez, o Jorge vai me convidar outra vez para eu lá ir, eu falo da outra vez. E então eu vou fazer esta conferência mais com perguntas para vocês, mais com provocações no bom sentido da palavra, provocative, do que com afirmações, com um resultado da investigação. Eu concluí que é assim. Eu não concluí coisa nenhuma. Eu vou partilhar com vocês aquilo que são as grandes interrogações, as grandes dificuldades que nós temos pela frente. E o primeiro desafio é a inclusão. E a inclusão, basicamente, significa não deixar ninguém para trás. E parece que numa democracia tão socialmente preocupada como é a nossa, que numa região que é a União Europeia, que comparada com o resto do mundo, todo o resto do mundo,
é um paraíso do ponto de vista social. Eu sei que há muitos problemas, já lá vamos a eles, mas é comparado com a Ásia, a América ou a África, é onde há mais direitos sociais. Porque é que a inclusão é, apesar de tudo, um grande desafio? Em primeiro lugar, olhando para aqueles que podem ficar para trás, aqueles que podem ser excluídos, ser deixados para trás. E o primeiro motivo é, seguramente, o motivo pelo qual podem ser deixados para trás, a pobreza. Eu sei que esta não é uma questão só nossa, nem é uma questão mais grave aqui do que é noutras partes do mundo, mas quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo global, os níveis de pobreza extrema ou não extrema, deixam muita gente para trás. Está provado que uma criança que entra na escola, que o rendimento de uma criança que entra na escola depende também do número de palavras que aprendeu até aos 5 anos. E que crianças de famílias mais pobres, mesmo que entrem na mesma escola que crianças de famílias com mais rendimento, sabem menos palavras, ouviram menos palavras, têm um vocabulário mais pobre. Há um projeto que foi desenvolvido em Filadélfia, nos Estados Unidos, para estas famílias, uma espécie de gravador, para aprenderem, pais e filhos, aprenderem mais palavras, sendo o objetivo eliminar esta diferença. Mas vamos próximo. Falo-vos aqui de um projeto que existe em Gaia, que se chama o Cantinho de Estudo, em que o município faz uma obra em casa de famílias mais pobres para criar, para aquela criança que partilhava com a mãe a única mesa da casa, onde se passava a ferro, onde se preparavam as refeições, onde se comiam e se comem as refeições e onde a criança fazia os trabalhos de casa, criar para ela o seu cantinho de trabalho, com uma secretária, um candeeiro, uma cadeira, combatendo uma desigualdade pequena, grande, de grande impacto. Não podemos ainda medir o impacto, senão no imediato, mas seguramente uma desigualdade. Portanto, a exclusão pelo rendimento, pela diferença de rendimento, é um problema que temos pela frente, até porque o gap salarial, ou seja, a diferença, a desigualdade entre os maiores rendimentos e os mais baixos, aumentou nas últimas décadas muitas vezes. Portanto, não diminuiu, aumentou muitas vezes. O segundo desafio da inclusão é apenas esta imagem, é antiga, é uma imagem, mas é uma imagem que às vezes é preciso relembrar. É uma imagem portuguesa antiga dos trabalhadores da Vista Alegre, e vejam com atenção os pezinhos da primeira fila, porque não é uma imagem atual, é uma imagem antiga. O segundo desafio é o das diferenças. É um desafio muito difícil e se não percebermos a dificuldade, não o vamos vencer. Os populismos na Europa crescem e assentam na dificuldade de tratar com o direito à inclusão daqueles que são diferentes. Temos melhorado muito naqueles que têm preferências sexuais diferentes. Relativamente a outras partes do mundo, vocês ainda recentemente viram com certeza notícias de condenação à morte pela diferença. Estamos muito longe, estamos muito melhor
quer do ponto de vista dos direitos efetivos, quer do ponto de vista cultural, que são os direitos in action, os direitos tal qual os sentimos e os praticamos no nosso dia-a-dia. Mas temos muitas questões a vencer, porque o mundo é cada vez mais uma mistura de etnias, uma mistura de religiões. Com as religiões vêm os hábitos de vida, os hábitos de consumo, os hábitos de vestir, os comportamentos. Até que ponto é que temos que tolerar a diferença? Toda a discussão em volta do véu, da cara, das mulheres esconderem o corpo. Até que ponto é que os nossos direitos de igualdade se sobrepõem às diferenças das comunidades? Eu não tenho resposta, eu deixo-vos a provocação. Sim. Mas a diferença deve ser toda tolerada e toda respeitada, ou deve ser respeitada até um certo ponto? E esta questão, nós podemos tentar ignorá-la, mas ela está aqui, porque muitas destas cidadãs e cidadãos não vieram de fora. São cidadãs e cidadãos europeus, como noutras comunidades, visto do outro lado, visto noutra perspectiva, são cidadãs e cidadãos europeus a viver noutras comunidades com hábitos maioritariamente distintos dos nossos. Portanto, o mundo é cada vez mais diverso, mais misturado e, simultaneamente, parecem que crescem fronteiras que há 20 anos não imaginávamos. Não imaginávamos muros, não imaginávamos defesas, que estavam longe. Só podíamos ser cada vez mais multiculturais. Era para aí que todos e todas caminhávamos. E hoje estamos perante esta dificuldade em matéria de inclusão ou em matéria de exclusão. Esta semana foi o dia dos refugiados. Não são migrantes, são refugiados. Porque nós temos, é certo que às vezes é muito difícil distinguir, mas nós, na Europa, estamos a lidar com dois problemas que são distintos. Se considerarmos que são refugiados climáticos, a distinção fica mais tenue. Mas só refugiados propriamente ditos, ou seja, pessoas que por razões de conflitos não podem, querem, mas não podem viver no seu país, na sua terra, na sua casa, são 70,8 milhões, 25,8 dos quais têm menos de 18 anos. Portanto, são crianças e adolescentes. E nem sequer somos aquele espaço do mundo mais que tem o problema maior, porque naturalmente os países vizinhos, como a Jordânia ou o Líbano, ou como o Quénia relativamente à Etiópia, sozinhos, e apesar de serem países com mais dificuldades, recebem mais, têm um problema maior do que aquele que temos na Europa. Ora bem, eu disse logo que eu ia passar para trás. A terceira razão da exclusão, ou a terceiro desafio para a inclusão, é o facto de ser mulher. Eu tenho que fazer jus aqui à Gisele, que ela disse que eu ia falar, e eu vou. Não vou falar apenas disso, mas também vou. Digamos que progredimos muito em Portugal. E se quisermos apenas olhar para os últimos 4 anos, na lei, progredimos muitíssimo. Eu digo na lei, porque eu distingo sempre, talvez por aquela formação que a Gisele ali referiu, a lei e a realidade. E nós temos Constituição desde 1976 proibindo o trabalho infantil, mas o trabalho infantil não desapareceu logo em 1976. Tivemos que fazer um grande esforço para que isso acontecesse. Nós temos igualdade salarial entre mulheres e homens, ou homens e mulheres,
desde a Constituição, mas temos no ganho salarial atual uma diferença de 18%. Naquilo que cada um ou cada uma leva para casa. Ou porque recebe mais prémios, ou porque tem um salário maior, ou porque consegue fazer mais horas extraordinárias, que a vida lhe permite. Na diferença são 18%. E é mais, e é menos, e a diferença é grande, porque é evidente que há mais mulheres com salário mínimo, mas o problema é que a diferença é maior nas profissões mais bem remuneradas. Portanto, aqui já não é apenas uma questão de salário mínimo. Portanto, digamos, ser mulher hoje é muito melhor do que ser mulher antes do 25 de Abril. Ser mulher hoje, há mais direitos efetivos, há mais igualdade. Reparem que eu sou, isso não veio ali no currículo, mas eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, mesmo nos momentos muito difíceis, porque eu adoro viver. Para mim a vida é a coisa melhor. Se eu pudesse viver 2 vezes, trocava tudo por viver 2 vezes. Só vou viver uma, portanto há que aproveitar bem. E portanto há sempre que procurar a solução. Portanto, mas aqui não é preciso ser otimista para dizer que temos progredido muito, mas que esta é ainda uma luta muito atual em Portugal, mas sobretudo olhando para o mundo onde há mulheres com 0 direitos. 0 direitos é não ter direito à educação, não ter, por ser mulher, direito à educação, não ter direito a escolher a pessoa com quem querem partilhar a sua vida, que quer ser o pai dos seus filhos ou que quer ser o seu companheiro para o resto da vida. Para dizer apenas 2 lutas, que não são assim situações tão infrequentes, tão marginais, ou sequer em vias de desaparecimento, que é o pior. São incapacidades apoiadas pela comunidade e pela religião dominante nessa comunidade. Portanto, estão de pedra e cal. E, portanto, quero também, no grande desafio da inclusão, colocar esta desigualdade. E a última desigualdade é, ou se quiser, o último direito, visto do ponto de vista dos direitos, é o direito a estar conectado. Por acaso não está ninguém com o telemóvel na mão, que é ótimo, significa que estou a prender a vossa atenção. Mas, normalmente, nós estamos com dupla atenção, não é? Já estamos a pôr no Facebook tudo, na conferência sobre pensar o futuro, todos e todas que estão aqui, de certeza que não precisam que ninguém lhes dê o direito a estar conectado. Isso é o que vocês pensam. Isso é o que vocês pensam. Porque se vocês se distraírem um bocadinho, continuam aí conectados no básico, mas ficam desconectados do essencial. O ritmo de evolução do que é estar conectado é tão rápido, que uma ligeira distração nos deixa fora do mundo digital. É óbvio que nós ainda temos que vencer, cá dentro, o desafio da infoexclusão. Eu não conheço os últimos números porque eles evoluem muito, mas os últimos que eu vi, os últimos que foram recolhidos, que eu acho que já não estão completamente atualizados, até porque a lei da vida os vai desatualizando, davam 23% da população portuguesa que nunca acedeu à internet. 23 é muito. É muita gente. Sabendo nós todos que estamos aqui, que é muito fácil fazê-lo. Que qualquer pessoa, enfim, haverá pessoas que infelizmente já não têm todas as suas capacidades, mas qualquer pessoa dotada de capacidade, seja qual for a sua idade, aprende a rapidamente estar conectado. Nunca me esquecerei de ir a uma universidade da terceira idade, não era bem uma universidade, mas era assim uma coisa parecida, no Algarve, e
e era ministra ainda, e as pessoas que lá estavam fizeram um pequeno concertozinho para mim, com os alunos de música e as alunas de música, e depois ficámos um bocadinho a conversar e eu perguntei se a aula de música e o professor de música que estava lá era a aula mais divertida que tinham na universidade, e disseram-me unanimemente que não. Assim, olhando assim um bocadinho seriamente, eu disse: o que é que eu disse de errado de perguntar isto? Devo ter dito qualquer coisa que não estava bem. Disseram: não, Sra. Ministra, o professor que a gente gosta mais e a aula melhor é a de informática. Disse: ótimo, então, mas porquê? Aí é que a gente se sente novo. E é óbvio, não é? Aí é que a gente se sente novo. Aí é que a gente sente lá, quando estamos com os netos e com os filhos, que já fazemos parte da mesma geração, da mesma comunidade. E este é um direito básico. Não é um direito básico para confirmar o IRS automático, também é bom, não depende de ter que ir à junta de freguesia ou ao espaço cidadão, ou para pedir a renovação do cartão de cidadão online, que agora também é possível a partir dos 65, agora até já a partir dos 25, para quem tem os cartões de 5 anos, passa a publicidade. Não é apenas para isso, ou para fazer compras online, na Amazon, não é para isso, é para aceder à informação, é para encontrar amigos nas redes sociais, é para estar informado por essa via, é para votar nos orçamentos participativos. É um direito básico de cidadania. Cidadania no sentido amplo da palavra. É para ser como os outros. Para poder fazer o que os outros fazem. Se quiser. Se não quiser, vou ao outro lado. Mas se quiser. E, portanto, não é o telefone fixo. Hoje é a conexão digital, que deve ser um direito universal. Para todas e todos que o quiserem. Portanto, a primeira coisa que temos é que meter dos 23% aqueles que podem ficar cá dentro. Mas não basta, porque nós todos que pensamos que estamos cá, nós todas e todos, eu incluída, se começarmos a distrair e formos muito tempo para a praia, todo o ano, não é? Para a piscina ou assim, outra coisa mais grande, de repente olhamos para o lado e pensamos assim: toda a gente fala dessa coisa dos robôs, de inteligência artificial, não sei o que é isso. Por isso, na Finlândia, o grande objetivo é agora dar educação básica, um curso online. Neste momento, quando foi lançado o curso online mais popular, e foi usado em 80 países, para grande surpresa dos finlandeses, que só estavam a fazer aquilo para si próprios. E o objetivo deles era apenas 1% da população para começar. Até começaram pianinho, começaram com uma ambiçãozinha, não é? Mas não é para aqueles que já sabem, não é lá para os que já vêm lá dessas áreas. É para aqueles que não sabem, é para nós. O curso é para nós. Há de estar aí a seguir. Não sei se já vem a seguir. Ainda não. Já está. Tem. Pronto, este é mesmo o curso que lá está. É mesmo a imagem do curso que lá está, podem buscar à internet. E dar conhecimento para que as pessoas possam, em breve, perceber muita coisa. Porque nós podemos pensar que a inteligência artificial, isso são só os robôs. Portanto, só tem robôs, essas grandes empresas, já vamos mostrar ali uma aqui pertinho, e tudo, que tem muitos robôs. Isso é só para essa gente, lá para os informáticos, lá para aqueles muito, que são mesmo daquela coisa. Não, isto é para todos nós. A inteligência artificial é aquilo que nos permite usar a informação da Câmara, por exemplo, para controlar a iluminação da cidade, para dar uma coisa assim básica, não é? Ou para perceber quem são aqueles que aqui residem, que com maior probabilidade ficarão desempregados. Há um projeto, este também é finlandês, que se chama Aurora, que me permite saber quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir, e é bom que me despache, para não ficar mais ou menos irrelevante nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos. O que é que eu tenho que saber? Onde é que eu tenho que melhorar? Eu penso que toda a gente sabe que não há agora educação para a vida, não é? Ninguém sai da universidade formado para a vida, ninguém sai sequer de doutorado. O professor Alexandre Quintanilha dizia assim:
até o doutoramento, que era aquela coisa que nos tornava especialistas naquela coisinha para o resto da vida, não é? Deixou de ser mais do que uma aquisição de instrumentos de investigação um bocadinho mais sofisticados do que aqueles que se adquirem no mestrado ou na licenciatura, que são os graus anteriores. Portanto, todos nós estamos condenados a estudar até ao fim da vida. Mas podemos estudar a reboque de um desemprego, podemos estudar a reboque, caramba, estão todos a subir e eu nada, ou podemos prever, podemos adivinhar, podemos antecipar qual é a formação que temos que obter para que continuemos a ficar contentes com o exercício da nossa profissão. Ou podemos para um desempregado, projeto em curso com o IFP, a Universidade Nova de Lisboa, para não dizer que estou aqui a sonhar, dizer, desempregado, esta pessoa com esta formação vai se transformar num desempregado de longa duração. Não vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Como é que nós sabemos que não vai? Porque temos toda a informação de todos os outros anteriores que ficaram desempregados de longa duração e sabemos que aquele perfil corre o risco de ter o mesmo mau destino. E, portanto, preparar-lhe um pacote imediato de formação especial, adequado, que permita limitar o risco de se transformar num desempregado de longa duração. Isto é a inteligência artificial. E posso-vos dar muitos outros exemplos, desde a prescrição excessiva de antibióticos, só vos estou a dar exemplos de projetos em protótipo que estão em desenvolvimento com dados públicos e conhecimento científico em Portugal, tirando o Aurora, que é finlandês, todo este da prescrição de antibióticos, do desemprego de longa duração, da prevenção do vício de jogo online, são projetos, neste caso com o turismo e com a senhora Secretária de Estado do Turismo, são projetos que estamos a desenvolver juntando ou casando a nossa comunidade científica com a nossa administração pública, que tem milhares de dados que não estava a utilizar para antecipar problemas em vez de os resolver. Antecipar, dizer, esta pessoa com esta carga genética tem probabilidade de ser diabética, vamos lá avisá-la para ela começar a fazer o teste a tempo e não ser surpreendida. Na área da saúde vai ser uma revolução, mas noutras áreas também. E é isto a inteligência artificial, e muito mais do que aqui vos podia dizer, porque vocês que têm redes sociais são com certeza muitas vezes notificados para ir aqui ou acolá. Como é que eles adivinharam que eu sabia que eu gostava disto? Adivinharam porque usaram a informação que lá têm sobre aquela que lhe damos, não é? E vão, a partir dessa informação, antecipando quais são os nossos gostos e, naturalmente, construindo o algoritmo que nos recomenda os amigos, as viagens e tudo o resto que qualquer de nós sabe e recomenda tanto mais direto aos nossos interesses, quanto mais eles sabem quais são os nossos interesses, ou seja, quanto mais informação nos damos sobre eles. E o meu desafio para o Jorge, que eu trago aqui só 1 ou 2 desafios, porque senão ele depois nunca mais me convida, que dia que eu sempre lhe trago trabalho quando venho cá, como estava a dizer há bocado à Gisele, não vamos copiar o que os outros fazem em Lisboa, porque também é bom, estava-lhe a dizer na cultura, vamos adivinhar o que os outros, vamos fazer coisas antes dos outros fazerem. E, olha, vamos copiar esta ideia da Finlândia, vamos pegar num curso destes e vamos traçar um objetivo numa área como é esta, que deu tantos saltos importantes, que conseguiu passar de uma era para outra, vamos antecipar que isto vai ser necessário e vamos pegar num curso deste e fazer uma coisa semelhante, não tem que ser igual, para os munícipes, 1% dos munícipes de São João da Madeira, muito para a frente. O segundo desafio já está. é o da transição. O que é que a transição tem a ver com direitos? E, portanto, olhando ali para aqueles 2 senhores que vêm aqui e invertendo a ordem como queiram, os 2 seguintes, talvez até o terceiro,
A transição tem a ver com um direito essencial neste município, que é o direito ao trabalho. Essencial neste município, essencial em qualquer parte do mundo. O direito ao trabalho pode ser, às vezes podem dizer, isso depende da economia, agora temos menos desemprego, já tivemos mais, estamos a crescer, sempre foi assim. Sempre foi assim. O direito ao trabalho é um direito constitucional, mas nunca foi o direito a eu ter um trabalho. É o direito a políticas públicas que promovem o emprego e as condições para termos o trabalho. Mas se não houver trabalho para todos, se tudo aquilo que estivemos a ver ali com a inteligência artificial, que também é automação, que eu acho que é o que vem a seguir, que são algoritmos, mas também é automação, se tudo aquilo suprimir demasiados postos de trabalho, ou melhor dizendo, todas as revoluções e todas as mudanças não revolucionárias ao longo do século XX e já no século XXI suprimiram postos de trabalho. Todos nós temos a memória das datilógrafas, não é? Na minha secretaria da minha faculdade havia uma datilógrafa, Maria de Lourdes. A gente estava a dizer, olha, agora ponha lá, escreva aí essa carta, a gente ditava, ela escrevia a carta, vinha a carta, a gente corrigia, ela tornava a escrever, e depois lá assinava e lá ia a carta. E de um dia para o outro, desde que puseram um computador que eu consegui aprender sem ir para o curso, não é? Puseram-me um Applezinho, um Macintosh, eu nunca mais dei uma carta à Maria de Lourdes e assim sucessivamente ninguém mais deu carta nenhuma e foi muito rápido ela ter nada, zero para fazer, porque o posto dela, o lugar dela era datilógrafa, ponto. E naquela altura a gente não podia sequer, agora não é bem assim, obrigá-la a fazer o que quer que seja. Foram meses de psicologia para a convencer a ir para a biblioteca, para podermos estender o horário da biblioteca. Vá lá e tal, e foi como essa função. Vá lá e tal, não, eu não sei, não gosto daquela gente, não quero ir. Está a ver, toda a gente diz que não faz nada aqui, não se sente mal. Pronto, e está lá com muita arte, com muita persuasão, lá a convencemos a mudar de uma secretária onde não fazia nada para a biblioteca. Portanto, aqui com certeza vocês têm, todos têm aqui milhares de exemplos de profissões que desapareceram. Podemos dizer assim, agora também vai ser o mesmo, vão desaparecer todas as profissões que são repetitivas, não é só de quem tem menos qualificações, que há muita profissão repetitiva de juristas, de médicos, portanto, vão desaparecer todas as atividades nessas profissões que as máquinas fazem melhor, ou que os algoritmos podem fazer melhor, mas vão ser substituídas por outras, porque os algoritmos são feitos por pessoas, não é? São feitos por pessoas, são elas que os programam, são elas que os corrigem, são elas que veem se os dados são os adequados. Portanto, os estudos que há sobre as profissões do futuro e as profissões do passado e a transição nem são muito pessimistas em termos de números, em termos dos empregos criados e dos empregos perdidos. O problema é a transição. É que a transição é muito rápida. E podemos não ter tempo, por isso, Jorge, volta ao meu desafio anterior. Podemos não ter tempo de nos prepararmos para dar a formação às pessoas, que são sempre o mais importante, que elas necessitam para os empregos criados, vindas dos empregos perdidos. E esse é o grande desafio. Como é que asseguramos uma transição justa? Como é que asseguramos uma transição que não deixe ninguém para trás? Desafio anterior, porque senão estamos a engordar a exclusão do desafio anterior. Se a transição não for justa, a transição pode-se virar contra a mudança. Que é a transição, tal como no anterior, não é? Se não cuidarmos da inclusão da diferença, a questão pode ser a exclusão. E a transição justa como é que se faz? De duas maneiras. A primeira é
a prevenção. É começarmos a investir nas profissões do futuro. O programa Encode, ou este tipo de exemplo que vos dei da Finlândia, é começar a investir. Porque não é só precisarmos de mais engenheiros, precisamos. Não é só precisarmos de mulheres nas profissões tecnológicas, porque senão estamos a criar uma desigualdade futura. É a área mais desequilibrada. Há mais engenheiras civis no técnico que engenheiras informáticas. Por estranho que vos pareça. E ainda ninguém percebeu porquê. Ainda ninguém percebeu porquê. As primeiras programadoras da NASA eram mulheres, porque vinham da matemática. Eram matemáticas. E a matemática é uma profissão mais feminina. Mas agora é a engenharia menos procurada por mulheres. Há químicas, há de minas, há civis, vão de capacete para as obras, mas não vão programar. Não se sabe porquê. Portanto, nós temos um programa que se chama Engenheiras por um Dia, que trabalha com as crianças dos 10 aos 12 anos, que é quando se forma, enfim, quando se diz que se forma essa. Não se sabe se é na educação. Há uma história muito engraçada que me contou uma professora do técnico que foi a uma escola tentar puxar raparigas para as profissões informáticas, e o professor de informática lhe disse: não, aqui na minha escola não é preciso porque todas participam. Ano passado fizemos um robô, todos participaram, os rapazes programaram, mas fizeram vestidos para o robô. E pronto. E ela disse: Maria Manuel, tenho que trabalhar com os professores também, porque está a ver, olha. Aqui começa logo, a coisa começa logo mal ali aos 10 anos e pronto, elas já vão mais para aquela coisa do design e depois já não vão e já não querem ir para as profissões tecnológicas. Portanto, homens e mulheres, toda a população, seja qual for a sua idade, uns para não ficarem para trás e outros para poderem ser relevantes no mercado de trabalho ativo, essa é uma forma de assegurar a transição justa. A outra forma que se discute muito, e também, como sabem, já houve testes, mas ainda não houve nenhuma experiência que tenha sido convincente em termos dos resultados, é pagar às pessoas mesmo que não trabalhem. Portanto, é distribuir o rendimento. Aumentamos a produtividade com a robotização, e vamos agora distribuir o rendimento. E há pessoas que terão um rendimento, é dissociar o rendimento do trabalho, mas não é apenas um subsídio de desemprego, é mesmo um direito a um rendimento. Eu não sei se gostaria, eu não sei se isto resulta, e também ninguém sabe, porque as experiências que já foram feitas não foram propriamente muito bem sucedidas, mas pode ser uma alternativa. A outra é encontrar o rendimento necessário para, durante o tempo em que é preciso fazer a readaptação da formação, as pessoas recebessem como se estivessem a trabalhar. No fundo, elas estão a trabalhar, não é? Sim. Estão a trabalhar. No fundo, é como, em vez de ser uma bolsa, ser mesmo um salário que permite o tempo da formação para passar para as profissões. Não é apenas para as profissões tecnológicas. Porque, enfim, agora estou a falar com base em estudos feitos, mas não são estudos... nestas áreas sociais nós nunca temos aquela prova científica que nos permite dizer vai mesmo ser assim, mas todos os estudos que estão feitos, e há um que podem ver, Jobs for the Future, da McKinsey, acho que é da McKinsey, não tenho a certeza absoluta, mas depois posso dizer-vos no fim, vendo aqui, que mostra que há dois tipos de profissões que vão desenvolver-se, tudo depende do estado de desenvolvimento do país. Portanto, os cenários são diferentes para países em vias de desenvolvimento que ainda têm muitas infraestruturas para construir, não é? Portanto, muitas estradas, muitas pontes, portanto, aí poderá ser também uma área que vai absorver mão de obra dos países mais desenvolvidos, onde essas infraestruturas já estão em estado de manutenção. Vou falar nos mais desenvolvidos, que é o nosso contexto. Além das tecnológicas que vos falei, há as emocionais. As competências emocionais, que são aquelas que os robôs também não fazem. Que são os médicos que olham para o doente no seu conjunto e não apenas para aquela especialidadezinha que é a sua, que têm o tempo para conversar e perceber se afinal o problema daquele doente no final do dia também é muito stress, por isso a questão das doenças mentais é hoje um problema tão interessante. Doenças mentais no sentido amplo, aquelas doenças que não são
tanto do foro físico, são mais do foro mental, e que englobam as pequenas distorções, as pequenas perturbações às grandes demências, e portanto esse é um tema tão interessante. Portanto, as competências emocionais, as competências sociais, a reconstrução da comunidade, aqueles que tratam da construção da comunidade, que foi uma coisa que perdemos no século XX, perdemos no final, destruímos as comunidades nas zonas, com o excesso de urbanização, destruímos a comunidade. As pessoas vivem sozinhas, no meio de milhões, morrem sozinhas no meio de milhões, por vezes sem que ninguém dê conta a devido tempo, ou morrem aos poucos, ou morrem de uma vez ou morrem aos poucos. Portanto, a reconstrução da comunidade, do bairro, da festa, da cultura, não é? Da cultura, da participação, da aula de informática, do ir ao jogo de futebol, do fazer a claque, coisas que nós vemos nos filmes do passado e que hoje estamos a reinventar para o futuro. E reinventar não se reinventa dizendo assim, agora é muito importante reconstruir a comunidade. Não, isto exige fazer por isso. E persistência, e paciência, e criatividade. As profissões criativas são outras daquelas que se prevê que vamos precisar de muito mais pessoas criativas. A Gisele sabe muito bem que ela tem que fazer pela cultura, ela tem que experimentar, às vezes tem muita gente, às vezes não tem gente. O Jorge vinha a dizer, começámos aqui, tivemos pouca gente, depois fomos tendo mais gente, não é? Às vezes é preciso desistir porque não tem mesmo gente, portanto não estamos a andar bem, temos que experimentar do outro lado, temos que testar, já lá vamos a essa parte. Esta é uma das transições. Meus caros, a coisa que eu posso dizer-vos de melhor é assim: a pior situação do mundo é ignorar o problema, é ignorar a mudança, é não ter conhecimento, porque isso cria-nos medo, cria-nos pavor. Se nós enfrentarmos esta transição, de certeza que seremos capazes de a fazer mais justa. E a outra transição justa, eu vou passar aqui mais uns slidezinhos desta transição, porque isto é uma fábrica em funcionamento, e vou passar-vos aqui um slide de proximidade que eu trouxe com muito gosto, porque isto é a Vista Alegre, que está aqui perto. Tenho muita pena, mas eu não consegui ter uma imagem, eu queria ter uma imagem mesmo aqui de São João da Madeira, mas a imagem mais próxima que eu consegui é a Vista Alegre. E eu acho que estas duas imagens, que são recentes, são tiradas há 3 semanas, dão-nos exatamente duas imagens do futuro nesta área. Porque a imagem da esquerda, que é a Ria Stone, que é uma empresa nova da Vista Alegre, mesmo ao lado da outra, a imagem da esquerda é uma empresa igualzinha àquilo que eu mostrei anteriormente. É totalmente robotizada. Parece uma dança de robôs. No chão de fábrica só há engenheiros, e poucos. Estive lá, vi. A fábrica em pleno funcionamento, eu vi 4 pessoas. Produz milhões de pratos daqueles e de outras cores para o IKEA, vendo tudo para o IKEA, devem lá encontrar iguais, que passam de um lado para o outro, e de vez em quando o robô, por acaso até foi engraçado, porque quando lá estava o robô confundiu-se com outro robô, e para tudo, lá teve que vir o engenheiro, fez um acertozinho lá e a coisa e a dança continuou. Até tenho aí um filme da dança, mas não consegui pôr no PowerPoint, ficava muito pesado. Ao lado está a velha Vista Alegre, aquela que vimos há bocado ali, aquela imagem, está a velha Vista Alegre, mas totalmente modernizada. Quem conhece, talvez aquela não seja o produto mais bonito, mas enfim, tudo depende do gosto, há de ter muita gente, porque aquilo era muito caro, mas é impressivo ver que aquilo é feito, pintado à mão. E há peças hoje, quem acompanha, lindas, de artistas, numeradas, limitadas, e tudo cheio de compradores, para aquilo e para aquilo, públicos diferentes, artes diferentes, ambas com futuro, uma incorporando a criatividade, juntando a arte, os nossos melhores pintores, os nossos melhores escultores, os nossos melhores arquitetos, as chávenas de Cisa Vieira, tudo que há mais
personalizado, mais diferente, mais moderno, mais antigo. Agora estavam a lançar para salvar as árvores da Amazónia, com as árvores da Amazónia e os frutos da Amazónia. Ali, de um lado, a um preço. Do outro lado, a fábrica robotizada. Portanto, eu achei que estas duas imagens de uma mesma empresa à nossa beira, está aqui, a uns quilómetros, nos dão um bocadinho do que vai ser o futuro. Também podia pôr ali as outras profissões emocionais, mas ali está o emocional, não é? Está o emocional. Está uma chávena, beber café numa chávena desenhada pelo Cisa Vieira. Paguei 10 vezes mais do que foi comprá-la no outro lado. Mas é outra coisa, não é? Porque desperta a minha emoção, a estética, a minha cultura. Não é só o café, é a chávena. Do outro lado, eu comprei uma coisa prática, que se partir não choro, que é barata, enfim, tudo que a gente sabe. Vamos à outra transição. E porquê é que esta também é uma transição que tem a ver com o direito ao trabalho? Reparemos, aqui só estamos no direito ao trabalho, ainda não saímos do direito ao trabalho. Que é as alterações climáticas. Não temos falado noutra coisa, temos falado muito nisto nos últimos tempos, que é a seca, o que são os incêndios, o que é o degelo. Esta imagem é muito recente, da Groenlândia. E o que é que podemos fazer para salvar o planeta? E temos falado na greve climática, e hoje os nossos jovens e toda a nossa sociedade está muito preocupada de como vai salvar o planeta. Mas aqui também temos, é por isso que eu disse, também não vamos esconder o problema. Podemos dizer assim, eu ainda recentemente, na campanha eleitoral, tive que fazer este debate. Não, mas porquê que em vez de 2050, como meta da descarbonização, que foi que Portugal assumiu à frente dos outros países da União Europeia, que ainda esta semana não convenceu 4 países da União Europeia a assumir a meta de 2050, perguntavam os jovens da greve climática porque é que não pomos 2030. 2030 são 20 anos antes de 2050. Se é uma questão urgente, porquê é que estamos à espera de 2050? Porquê é que não é já em 2030? Se temos que tirar os carros das cidades, vamos lá a eles, que devem vir aí a seguir, ou vamos aqui aos plásticos, porque eu gostei muito de ter aqui esta garrafa de vidro. Se temos que acabar com os plásticos descartáveis, porque é que não vamos mais depressa? Nós até fomos, nós agora já não usamos na administração pública, na central. Eu sei que esta Câmara, que o Jorge disse, não Jorge, faz lá como a administração. Agora já não posso dar-lhe esse desafio, porque ele disse, não, eu já fiz muito à frente. E eu, pronto, eu disse, ótimo, é bom saber como que já fizeste muito à frente. Porquê é que não somos mais radicais? Aqui até podemos ser, mas vamos aqui à frente. Porquê é que não somos mais radicais? Só transporte público, só bicicleta, nada de carro nos centros das cidades. Proibido. Porque não somos mais radicais. E, portanto, aqui também temos um desafio de transição justa. Podemos dizer, é preciso investimento, e é preciso dinheiro para investir, e, portanto, temos que usar recursos. Os espaços sociais custaram dinheiro, por exemplo, agora, custam investimento público dos nossos impostos, e tudo o resto custa. Mas não é só esse o problema. Esse é um problema, termos o tempo de fazer, o tempo para fazer o investimento necessário para substituir. Mas também temos um emprego. Quantos empregos há ligados ao automóvel? Incluído em Portugal. Não é só a Auto Europa. É todo o ecossistema à volta de. Quantos empregos no mundo, direta ou indiretamente, estão ligados ao automóvel? Só digo automóvel, mas podemos ir para outras áreas. Portanto, também aqui é preciso assegurar uma transição justa. O Ministro do Ambiente tem muito humor, não sei se conhecem. Ele tem muito humor, ele tem muita graça, tem uma graça natural. É uma pessoa que eu gosto muito, mas além de mais tem muita graça. E ele dizia, sim, em 2050 fechamos tudo
E depois sabem o que é que dizem? Aquilo que dizem nos Estados Unidos, e até elegeram um presidente que diz isso. Dizem que essa coisa das alterações climáticas é ficção científica, no mau sentido, não a antecipação do que vai ser o futuro, mas uma coisa que não está provada cientificamente não é para levar a sério. E tem apoio, não é? Porque as pessoas pensam que se não está provado, porque é que vamos alterar o nosso modo de vida? E não custa nada alterar o modo de vida, de substituir a garrafa de plástico, embora a garrafa de plástico tenha muito emprego por detrás. Mas custa dizer que eu já ouvi dizer, vamos acabar com o plástico. Eu disse, como? Então, óculos. Comecei a levar. Computador. Telemóvel. Bem, para já não falar em próteses e outras situações dessa natureza. Portanto, plástico descartável. Portanto, é preciso assegurar uma transição justa que compatibilize salvar o planeta com a possibilidade de o fazer sem virar contra o objetivo das pessoas que vivem nesse planeta, que serão os atores, as atoras, que serão as pessoas que terão que incorporar muita coisa, mas muita alteração no modo de consumo, no número de sapatos que temos em casa. Eu cá, pelo menos, tenho mais do que aqueles que preciso. Porque, verdadeiramente, eu acho que 2 pares chegavam. E até talvez um. Se não andasse de salto alto, não chegava. Até gastar. Andando de salto alto, vá lá, 2. Uns rasos e outros altos. Aliás, era o que eu tinha quando era pequena, que a minha mãe era verdadeiramente mão de ferro. E achava que nós tínhamos que ter hábitos de consumir pouco. Mas depois a gente mudou. Porque também toda a economia mudou. Porque o pronto a vestir mudou. Porque foi muito mais fácil mudar de roupa. Eu ontem passei num grande, daquelas lojas de grande consumo em Coimbra. Eu vi t-shirts mas bonitas a 2 euros. Eu pensei assim, 2 euros é usar e deitar fora, é menos que o café quase, não é? Portanto, toda a nossa economia está construída para consumir muito. E as alterações climáticas não é só a descarbonização, também é a economia circular, já lá vamos, os hábitos de consumo, bem, a economia circular, acho eu, a economia circular, os hábitos de consumo, o reaproveitamento, o ter menos roupa no guarda-fatos, menos sapatos cá em baixo, menos sapatos cá em baixo é menos emprego em São João da Madeira, portanto é preciso ver onde é que essas pessoas depois vão, onde é que vão trabalhar, portanto a transição aqui também é ser justa, mas eu ainda ia para a justiça para um outro nível, que é o seguinte, e também é importar menos da China. Ok, vamos para o comércio internacional. As alterações climáticas implicam que haja menos transporte de mercadorias. Tudo bem. Mas são essas t-shirts a 2 euros e as sandálias a 2,5 ou 3, também lá vi, que permitiram a muita gente no mundo calçar-se pela primeira vez. Não é ter 2 sapatos, é ter pela primeira vez um sapatinho nos pés e uma t-shirt no corpo, nova. Portanto, nós temos um mundo em que o consumo é excessivo em alguns lados e ainda não chegou a outros. Ou está à beirinha de chegar agora, porque os métodos de produção e a produção em massa e o transporte mais barato dessa produção permitiu que também pudessem consumir, ou que pudessem, eu até nem gosto de usar o consumir, aceder a um nível de produtos básicos. E, portanto, mais uma vez, a transição justa, porque eles não estão em condições de sobreviver desde o arroz à t-shirt ou à pequena sandália com que vão à escola, calçados,
não estão em condições de substituir por comércio de proximidade, porque não têm essa produção, nem têm capacidade de rapidamente, não é, quer dizer que não tenham capacidade de a vir a fazer, mas não têm capacidade de hoje para amanhã poderem substituir. Portanto, são duas transições justas que conjugam o trabalho, o direito ao trabalho, a paz social, algum equilíbrio social e objetivos a que não podemos fugir, quer em matéria de transição digital, quer em matéria de transição ambiental e que temos que enfrentar com uma coragem e com mais determinação do que fizemos até agora. Sim, apenas. Esta é apenas uma recuperação do lixo de um artista português, que é o Bordalo, e eu queria ir para o terceiro e último desafio, mais rápido do que os anteriores, que é exatamente o do equilíbrio. A inclusão, não deixar ninguém para trás, a transição justa e o equilíbrio. E dentro do equilíbrio, para fazer mais uma vez jus à Gisele, onde está o ponto de equilíbrio, eu iria exatamente para algo onde não tenho também lições a dar ao Jorge, porque, mais uma vez, o município de São João da Madeira foi um exemplo nesta matéria, não apenas numa iniciativa que se tornou pública para os seus funcionários do município, mas também porque foi um dos primeiros municípios, se não mesmo o primeiro, a aderir ao programa da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, e eu espero, este é o desafio, ele já sabe que não é novo para ele, que seja o primeiro município a ser certificado, embora, como ele sabe, no sul do país há um presidente da Câmara que diz que vai ser o primeiro, mas eu acho ótimo haver aqui concorrência, eu sempre quero ver quem vai ser o primeiro, lá estarei com o primeiro e talvez até com o segundo. Eu acho que aqui não precisas de lições, mas este é um desafio que temos pela frente. Porque todos estes mecanismos de robôs, automatização, computadores, que substituíram tarefas, nos fizeram trabalhar mais. Nós trabalhamos mais horas do que trabalhávamos. Estamos conectados. Portanto, chega um e-mail às 8 da noite, dificilmente não conseguimos deixar de responder, sobretudo se é de chefe, não é? Eu proibi a minha chefe de gabinete de mandar e-mails para os serviços que estavam sob a minha tutela depois das 6 da tarde, coisa que ela nunca conseguiu cumprir, mas ela esforçou-se. Eu disse, não manda. Eu disse, mas eu digo sempre que é para eles responderem só no dia seguinte. Mas eles vão responder. Quantas vezes é que eles não respondem logo? Respondem, porque eles abrem, veem, se não respondem imediatamente, porque é só para o dia seguinte, vão responder às 10 da noite. Vão lá ver quantas vezes lhes respondem às 10 da noite. Vão responder às 10 da noite, vão deitar os filhos e vão responder às 10 da noite. Com medo de se esquecerem no dia seguinte, ou porque já sabem a resposta, para que esperar para amanhã, já despacha esta coisa hoje. Portanto, para conseguirmos ter vidas equilibradas, e não é só vida familiar, não é só uma questão de demografia, também é uma questão de demografia, não é só uma questão de igualdade, também é, porque aquela coisa que estávamos a ver há bocado, do gap salarial entre homens e mulheres, também tem a ver com isto, porque muitas vezes já me aconteceu convidar mulheres para determinados cargos e dizerem, eu adorava, mas não tenho vida para isso, não posso, eu até adorava, mas não dá. Não é? Não dá porquê? Não dá porque eu é que vou buscar os miúdos e eles precisam muito de mim. E é verdade. Não dá. Torna-se uma vida horrível. Porque eu depois tenho que ir e os outros ficam. E eu sinto-me mal. Não dá. Portanto, para dar, é preciso que seja diferente, porque na Assembleia da República há reuniões que começam às 19 da noite. Eu digo 19, que é 7 da tarde. 7 da tarde. Se tiver que ir buscar os filhos à escola, não dá para ser deputada. Porque senão tenho que faltar à reunião. E fui buscar os filhos à escola não é justificação de falta. Doente, pode estar doente, isso é, mas
todos os dias não é justificação de falta. Portanto, para termos mais equilíbrio, para que a cultura possa ser frequentada, não é? Durante a semana e não apenas ao fim de semana, é preciso que haja aqui regras. Não é que não se possa ficar um dia a trabalhar toda a noite para acabar uma tarefa. Com certeza que vai acontecer. Como pode acontecer o contrário, um dia ficar a trabalhar em casa porque não posso fazer o trabalho em casa, porque assim posso cuidar de outra pessoa que precisa de mim em casa naquele dia. É encontrar aqui, onde é possível, algum equilíbrio entre... Porque senão é muita cultura, mas a gente não tem tempo de ir lá. Portanto, a cultura é para as pessoas reformadas ou é para as pessoas ricas. Porque os outros, nas grandes cidades, epá, não põem lá os pés, garanto-vos que não põem lá os pés. Eu ia perguntando lá aos do meu gabinete, então o que é que vocês têm? Eu não fazia nada, mas elas perguntavam, e vocês o que é que têm feito? Não, nós aqui, falta... Pois é, então põe a minha filha, está lá num lado da escola, está lá num lado, vive no outro, entre coisas são meia hora, quando não está muito trânsito, que são 45 minutos, não dá. Portanto, o terceiro desafio é o da conciliação entre a vida pessoal, profissional e o do equilíbrio em geral. Este é o meu último desafio para o Jorge Sequeira, é o meu último desafio, mas todos os que eu trago são bons, são para a frente, são diferentes, e eu trago que é o orçamento da Nova Zelândia. O orçamento, podem ver o podcast do Guardian que está lá esta semana. Este é fresquinho. É o orçamento da Nova Zelândia. E então, o orçamento que se chama um orçamento para o bem-estar. Está ali, trouxe ali a cópia, está aqui, está ali o símbolo do governo, tudo como deve ser para que ninguém diga que eu estou aqui a ficcionar. Nova Zelândia, o orçamento para o bem-estar. E uma das coisas que o ministro dizia era o seguinte: agora, toda a gente discute o orçamento. Foi uma mudança radical. As cidadãs e os cidadãos percebem, estão aí a debater se devia ser para ali, se o bem-estar é ali, se estamos a investir, não sei. O orçamento tornou-se transparente do dia para a noite. Jorge, quantas pessoas discutem o orçamento da Câmara no café, aqui em São João da Madeira, quando tu aprovas? Poucas. E o orçamento de Estado, tínhamos que vir a explicar, nós, ministras e ministros, e garanto que era das tarefas mais difíceis, quando me mandavam, agora vai explicar o Orçamento de Estado, até vi uma vez aqui para o Distrito, está bem, vai explicar o Orçamento de Estado. A gente fazia uma cábula para explicar o Orçamento de Estado, porque já para o compreender era difícil. E para o explicar aos cidadãos e aos cidadãos em geral e responder às perguntas, não é? Porque o Orçamento de Estado é todo, não é? O orçamento das minhas áreas, eu sabia o que estão, mas o problema é que ninguém me ia perguntar pelo meu, iam lá perguntar pelo Orçamento do INE. Esse eu sabia onde estão. Iam-me perguntar pelo orçamento da saúde, da educação, não é? Portanto, sugiro que olhes ali para este relatório, que naturalmente não podes copiar, porque isto é o orçamento da Nova Zelândia, não é o orçamento do município, de um município da Nova Zelândia, mas podes inspirar e ter o primeiro orçamento municipal para o bem-estar. Garanto-te que estás a investir no futuro. A experiência neozelandesa tem sido um choque e um desafio para todo o mundo. Se não resultar, vamos a elas. É assim, temos que ser mais inovadores. Nós não temos soluções nem para a inclusão, temos para os refugiados, não temos. Temos para a demografia, não temos. Temos para as desigualdades, temos algumas. Não são suficientes. São suficientes para o rendimento mínimo, mas não são suficientes para resolver o cantinho do estudo, para resolver aquilo que está mais escondido, para dar a resposta personalizada. Portanto, não temos. Vamos experimentar. Não foi sempre assim que se fez a ciência. Nunca se fez na área social. Nunca se fez com as leis, nunca se fez na administração pública. Nunca se fez, não. Está-se a fazer agora. Não se fazia no passado. Vamos experimentar soluções. Não teve adesão nenhuma. Não resultou. Fez um balcão para séniores, não foi lá ninguém. Eu fiz um balcão para séniores, não foi lá ninguém. É igual ao espaço de cidadão que está cheio. Mas chamava-se balcão sénior.
Não foi lá ninguém, os séniores não querem ir a um balcão que se chama sénior. Acho eu, porque vão agora ao espaço cidadão, mas não iam ao outro, porque sentiram que aquilo era uma coisa para os velhos. Então foram para a loja de cidadão para a filha, preferiram do que ir a uma coisa que era dedicada. Talvez não tenha sido bem explicada, talvez não tenha sido bem comunicada, talvez tenha cometido outro erro. A verdade é que não foi lá ninguém, portanto toca a fechar. Se não vai lá ninguém não serve, mas experimentámos, portanto também não investimos muito, testámos, não resultou, fecha, tenta de novo, se tem o problema. Se não tem o problema, pronto, mas temos o problema, temos pessoas excluídas que não conseguem fazer os serviços online que damos aos outros, portanto que assim têm um espaço onde se podem fazer. Portanto vamos experimentar, não é só tecnologia, este é o projeto A Avó Veio Trabalhar, é um problema, para resolver um problema de pessoas que já estão reformadas, mas querem fazer coisas, não querem ficar em casa, aliás ficar em casa só lhes faz mal. Portanto, temos aqui, está aí, em desenvolvimento, em Lisboa, para ser exportado para o outro lado. Sítios onde a avó vem trabalhar, ou vem ensinar a cozinhar, ou vem ensinar a fazer outras coisas, e há outros que querem aprender. A avó veio trabalhar. Inovação social, neste caso. Ou começar a programar muito cedo, com impacto social. Apps for Good, também deve andar por aí, já deve ter passado aqui nas escolas, porque já passou em muito lado, e podemos ensinar as crianças que as apps não são só para os jogos, também podem ajudar o pai divorciado a saber o que é que vai cozinhar nessa noite. Foi uma das apps que um dos miúdos fez, porque quando chegava o pai, quando ia para a semana do pai, aquilo era uma tragédia lá em casa. Então ele disse, eu tenho que arranjar uma app para o meu pai ter aquela receita que ele é capaz de fazer quando eu passo lá a semana em casa. E para terminar, e desculpem lá se já ocupei de tempo demasiado, o grande desafio que eu quero dar-vos é este mesmo. Se há 375 milhões de pessoas que vão ter que mudar de emprego, tratemos nós de pegar o futuro e saber como é que isto vai acontecer. O futuro não é determinado nem pelos robôs, nem pelos cientistas, nem pelos políticos, nem pelos governos, que aliás mudam com grande frequência, e nós fazemos com que mudem quando não gostamos, desde a nossa freguesia ao nosso município, ao nosso governo nacional, ao nosso governo europeu. O futuro temos que nós pegar-lhe, e pegar-lhe implica conhecimento. Não pensemos que estamos num momento de tragédia. Esta frase é de 1930, mas é tão atual. Estamos num momento de rápidas mudanças e que exigem de nós um rápido empenho na aquisição de conhecimento que nos permita discutir, perceber e poder decidir, poder fazer o futuro. O ritmo da transição e como ela será feita depende de como nos prepararmos e a decidirmos fazer. Sendo que, se não nos prepararmos, teremos tendência sempre a ficar no mesmo sítio, e como normalmente as mudanças não esperam por aqueles que não mudam, esmagam e passam por cima de nós. E é isso que temos que evitar que aconteça, pegando no barco e dando-lhe o rumo. Muito obrigada pela vossa. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras verdadeiramente inspiradoras. Acima de tudo, nós temos que estar no presente, mas olhar sempre para o futuro, a tentar antecipar com energia de vida, porque eu acho que é essa a sua principal característica, e acho que é esse vetor que tem que ser cultivado nesta geração e nas próximas gerações, para que haja sempre vontade de ser mais e melhor, e, como disse muito bem, não esconder o problema, não é? Olharmos para o problema e dar-lhe um espaço e experimentarmos com calma, com conhecimento, e irmos... Enquanto temos espaço, temos tempo para experimentar. É verdade. Aliás, uma das coisas que
que eu li também sobre si, quando falava de Moçambique, era que achava que era um espaço onde não se via o limite, onde as possibilidades eram muitas, porque esta amplitude e este horizonte para si sempre foi um desafio e algo que almejava caminhar sobre para conseguir mais e mais. Eu queria agradecer a presença de todos e abrir agora um espaço para que pudesse existir aqui um conjunto de questões para as quais a doutora Maria Manuel fará o favor de dar resposta. Não sei se alguém tiver alguma questão, eu agradeço que levantem, por favor, o braço. Vanessa, por favor. Muito boa tarde. Antes de mais, chamo Tiago Moita. Eu gostava de agradecer a sua presença e pela magnífica palestra que fez. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com a questão dos refugiados. No dia 16 de julho vão-se comemorar os 230 anos da Revolução Francesa. A Revolução que, no fundo, abriu as portas para que hoje a Europa e todo o mundo conhecesse os benefícios da modernidade e os quais a democracia e dos direitos humanos que acabou de falar. Muitos dos migrantes que vêm para cá vêm de culturas com hábitos que nós hoje consideramos medievais e que não aceitamos de maneira nenhuma, dado àquilo que a nossa civilização hoje nos oferece. Falou-se muito na inclusão, fala-se muito na integração económica e social, e eu pergunto que políticas é que devem ser feitas para haver uma integração cultural desses mesmos refugiados e imigrantes no nosso espaço. Eu quis colocar essa mesmo como, acho que essa é uma questão muitíssimo relevante. Eu podia pô-la ao contrário, mas era uma forma um bocadinho desagradável de lhe responder, de dizer assim, quando nós fomos para lá, nós também tínhamos hábitos e culturas muito diferentes e até tentámos impor as nossas contra as deles. Eu acho que se estivesse a perguntar a alguém que veio para cá, ele corria o risco de ter esta resposta. Eu não a vou dar, mas não gosto nunca de me esquecer dela. Que isto já foi visto ao contrário, não é? Quando chegámos à Índia, quando chegámos às Índias do outro lado do Atlântico, quando chegámos à África, quando chegámos, nós portuguesas e portugueses, mais portugueses que na altura as mulheres não iam nos barcos, a qualquer lado dessa parte do mundo. Mas isto seria, não resolvia o problema que temos, o problema de choque, que disse muito bem, e que eu quis dizer aqui, até nós podemos fazer um trabalho de inclusão, mas esse trabalho, até onde é que deve ser respeito pela diferença e até onde a diferença não pode ser respeitada. Vou dar um exemplo muito concreto. A mutilação genital feminina é uma tradição em países africanos, como a Guiné-Bissau, para dar a tradição de um país até de língua portuguesa. Deve ser respeitada cá porque é uma tradição lá? Não. Eu dei um exemplo muito radical. Não, claro que não. Nós temos que prevenir cá, e estamos a fazer um trabalho muito difícil nesse sentido, com a saúde, para encontrar os casos, não é? E também ajudar lá, porque o que acontece é que os pais que podem levam as filhas lá e trazem-nas outra vez. Estou a falar de um caso real. Agora, o lenço na escola. Para dar um caso da França, não é? Da França, da Revolução Francesa. O lenço da escola deve ser proibido ou pode ser tolerado? Eu aqui já não tenho resposta. Eu própria, eu não tenho. Podemos ter, como sabem, há várias respostas. Há quem diga que não, pode ser tolerado. Se querem usar lenço, usam nos seus países de origem. Aqui não, nós achamos que as mulheres devem destapar a cabeça, pelo menos numa escola pública, porque na rua não são impedidas de andar assim. Ou há quem diga, mas qual é o problema de haver mulheres com lenço na escola, se é assim que elas andam em casa e se é assim que elas vão andar nas ruas de Paris ou de Lisboa. E depois há o ponto da tolerância, que são as religiões de cada um, o Ramadão, o jejum,
que são tradições toleradas, que não chocam, enfim. E depois há ainda outros problemas, são problemas de saúde. O que é que fica primeiro, se respeitar uma tradição ou se salvar uma criança? E já não estou a falar dessas religiões ou desses hábitos que vêm dos países refugiados. Estou a falar de situações, e mesmo todas as outras não são só um problema de refugiados. Os refugiados podem ter tornado episodicamente a questão mais visível, mas ela já existia, porque o problema do lenço na escola é muito antes daquilo que se chamou a crise dos refugiados. Custa muito dizer uma crise porque foram tão poucas pessoas distribuídas por 28 Estados-membros. Claro que não foram distribuídas por 28 Estados-membros, mas isso foi nós, europeus, que gerimos mal a situação, porque nós recebemos menos toda a Europa do que a Jordânia sozinha. Portanto, crise, tiveram eles, não tivemos nós. Problema tiveram eles, não tivemos nós. Agora, para mim, a questão que está a dizer, porque nós podemos fazer todo o trabalho de inclusão, evidentemente que não pode haver crianças que não vão à escola. Para dar outro exemplo menos radical, que é a mutilação genital feminina. Se houver uma região que não deixa as mulheres irem à escola, obviamente que isso não é tolerável. Mas podemos encontrar ali zonas cinzentas, que são as difíceis, que é: vai à escola de lenço ou não vai à escola de lenço? Que são as zonas difíceis. E essas são as zonas de até onde é que devemos viver com a diferença, não é? De certeza que não podemos viver com a diferença da rapariga que não vai à escola por ser rapariga, de certeza que não podemos viver com a diferença da rapariga que, por ser rapariga, é mutilada na sua sexualidade, mas já não posso dizer que não possamos viver com a diferença na maneira de vestir. Eu não consigo dizer, eu pessoalmente, mas admito e ouço os argumentos contrários, porque estamos ali numa zona cinzenta e depois estamos numa zona não cinzenta, no direito a cada um praticar a sua religião com os seus hábitos, desde que a religião não seja invasiva da esfera pública, desde que a religião seja uma opção pessoal e não invasiva da escola pública. Mas a questão que coloco é um grande desafio, porque a fronteira entre as migrações e os refugiados é, na verdade, cada vez mais ténue se pensarmos que os migrantes climáticos são refugiados climáticos. Não é? Eles verdadeiramente não são refugiados no sentido correto do termo, mas são pessoas para quem não há qualquer esperança de viver no seu país. Não há qualquer esperança. E que nos chegam de todas as partes do mundo. Na terminologia dos refugiados há muitas terminologias que não vou aqui maçar, porque eu, ao princípio, tinha uma cábula para perceber as diferenças. E umas são os espontâneos. Então, os espontâneos são os que aparecem no aeroporto e pedem asilo. E os espontâneos chegam das partes mais distantes de Portugal que vocês possam imaginar. As partes mais distantes, que não têm nada a ver, não vem de nenhum país de língua portuguesa, não vem de nenhum país próximo, não vem de nenhum país onde haja ligação familiar. Chegam. Portanto, e vão chegar cada vez mais. Há uma imagem que eu não consegui encontrar que mostra o planeta todo com os vários movimentos de migrações / refugiados que ocorrem neste momento no mundo. É o mapa das Nações Unidas. Vejam na Ásia, entre as várias comunidades que lá estão, é um problema. É uma questão, não sei, é um problema com certeza. É um problema do planeta. Porque é mais fácil as pessoas movimentarem-se
porque a informação é muito mais transparente, porque as pessoas sabem que do outro lado se vive melhor, podem talvez, porque têm a imagem, têm o primo, têm o amigo, têm o que os convence, até por negócio, porque também há negócio nas migrações, que os convence que na verdade vale a pena o risco, e portanto essa questão não é uma questão que se possa fechar numa decisão do Conselho Europeu. Nem fazendo uma fronteira à volta do Mediterrâneo, não sei como é que se constrói um muro, mas já vi defendê-lo, não é? É um bocadinho um muro um bocadinho maior do que o do México, mas não é possível de fazer. Tecnicamente, digamos que não é possível de pôr os robôs a fazer o muro, não é? Vimos ali os robôs a fazer pratos, também fazem muros. Para ser mais provocador ainda. Posso? Sim. Olá, sou o Jorge Martins, sou cidadão de São João da Madeira. Gostava de colocar uma questão um bocadinho mais abrangente. É rápida, mas um bocadinho mais abrangente. Sabendo que os direitos humanos, direitos da humanidade, direitos fundamentais, são coisa relativamente recente na história da humanidade e que tiveram uma grande evolução, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Sabemos também que, se calhar, são os direitos humanos, como nós o vemos, são algo da civilização ocidental. Europa, Estados Unidos, Canadá. Quer dizer, se calhar temos 40, 50, 60 países no máximo que reconhecem os direitos humanos de que falamos todos os dias, como eles são. Ou seja, os direitos humanos são realmente algo que existe para poucos países neste mundo. Que esperança é que podemos ter quando 70% ou 80% dos países existentes no mundo, se calhar estamos a falar de 90% da população, realmente não tem acesso a este tipo de vida que nós temos? Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança da humanidade e da União Europeia, dos países ocidentais? Obrigado. Essa questão, que é também muito interessante e que tem a ver com a anterior, de algum modo, aí sou mais firme. Diria não têm, mas gostariam de ter. Porque se olharmos também para a evolução de muitos desses países, também podemos dizer não têm, mas gostariam de ter. A minha grande surpresa quando fui à Índia foi perceber que as castas ainda existiam demasiado. Não é? As castas que eu tinha estudado como uma coisa histórica, e depois tinha estudado a Indira Gandhi, toda aquela coisa do desenvolvimento, e eu pensei, pronto, e as castas se foram. E no Law in Books, assim, na Constituição, foram-se, mas ainda estão muito intrincadas na sociedade. No entanto, hoje a educação é um dos países onde a educação mais se democratizou. E, portanto, o perigo da questão que me colocou é assim, eu vou dizer a questão de uma forma, entre aspas, não é? De forma politicamente incorreta e que eu não partilho. Os direitos humanos são uma coisa dos países ocidentais que eles andam a exportar para os outros países, que não querem saber disso para nada, não está na sua cultura, nem deviam ter direitos humanos nenhuns. Eu podia reduzir a questão a esta situação. Eu não partilho essa convicção. Eu acho que nós, e comecei por dizer isso aí, há países no mundo que não são só a Europa, que são a Austrália, que são a Nova Zelândia, nos antípodas,
que são Singapura, mesmo apesar de não ser uma democracia, que são cada vez mais os países do Sudoeste Asiático, onde a educação está, a educação e a democratização da educação está a crescer a ritmos acelerados, que são a Índia, um dos países mais populosos do mundo, que são a China, onde hoje também cada vez mais pessoas têm alguns direitos, não têm todos os direitos, mas têm alguns direitos, que são o Japão, naturalmente, que são a África do Sul, todos os países que são a Argentina, o Chile, o Peru, o Brasil, não são assim tão poucos, não é? Que são todos os países africanos, que foi o sítio na minha vida profissional onde eu mais gostei de ensinar, porque eu falei 1 hora para um auditório com 200 pessoas e ninguém se mexia. Eu nunca tive tanta atenção na vida. E quando chegou a altura das perguntas, que eram feitas em papelinhos, eu vi uma mola humana a levantar-se e a secretária ficou invadida de papéis. Eu disse, bem, eu não consigo responder a ninguém. Eu vou organizar os papéis todos e amanhã eu venho aqui fazer respostas por temas. Porque a sede de aprender era tão grande, não estava só eu, estávamos vários professores de várias partes do mundo, foi um ano no Mali, outro ano nos Camarões, para localizar. A sede e o privilégio de estar ali a ouvir pessoas que não eram os seus professores correntes, era tão grande a oportunidade que era preciso ser aproveitada. Porque a educação é a emancipação. E, portanto, eu acho que vivo num paraíso desse ponto de vista dos direitos humanos e acho que muitos outros também gostariam de viver e que as migrações muitas vezes são à procura da liberdade, à procura da subsistência, à procura da educação, à procura do direito a pensar o futuro, que é o tema desta conferência. Portanto, não penso que os direitos humanos sejam uma questão de colonização cultural. Pronto, como já foi no passado, a religião católica era uma questão de colonização. A nossa religião é a melhor de todas e todos vamos numa cruzada de converter os infiéis. Não penso que seja qualquer coisa desta natureza. Acho que é algo que temos que partilhar. E, por exemplo, acho que todo o comércio internacional e todos os acordos de comércio internacional devem cada vez mais incorporar no seu texto tanto as questões ambientais, para que a transição ambiental seja global, como as questões dos direitos humanos. E aí sim nós podemos ser eficientes, podemos ser efetivos, a não importar bens produzidos por crianças, por exemplo, onde há trabalho infantil, onde há trabalho não pago, onde as mulheres não têm direitos, e vamos a todas aquelas questões onde as minorias não são respeitadas. Aí podemos ser discriminatórios. Mas a questão que colocou é uma questão também, tal como a anterior, daquelas que correspondem àquilo que eu disse no princípio. Há áreas onde eu não vou ter afirmações. Agora tive uma afirmação, porque esta é uma convicção, mas corresponde naturalmente a uma questão suscetível de ser discutida em zonas de fronteira. Sim, até porque quando há que assinar alguma convenção dos direitos da mulher, da criança, são sempre os mesmos, não é? Estes países colocam-se sempre de lado quando falamos da China, da Índia, etc, que no fundo são os países... Ainda é. Ainda. Há pior. Só para falar nestes dois que são os mais representativos a nível Sim, claro, que com a China e a Índia temos... ganhando a China e a Índia para um lado, ganhamos muitos milhões. Vanessa, lá em cima. Francisco Gouveia, é um prazer vê-la aqui e parabenizá-la pelo trabalho que teve junto à modernização administrativa
e é sobre esse tema que lhe vou colocar uma questão. O país evoluiu muito, chegámos ao e-government, estamos neste momento no e-government, é tudo simples, é tudo fácil de interação entre o Estado e a administração pública. Está muito mais simples. Mas não acha que a questão de, quando se oficiam o cidadão, que este não tem que ter um curso prévio de direito para conseguir perceber o que é emanado nesse ofício, não há um trabalho a fazer para com o cidadão nesse sentido? Era só essa a questão. Muito obrigado. Muito obrigada pela questão. Sai um bocadinho fora do tema de hoje, mas tenho todo o gosto que me tenha colocado. Digamos assim, é mais um direito à compreensão. Eu acho que é um direito. Nós devíamos ser proibidos, isso não existe tecnologia nenhuma, é uma questão de português claro. E nós fizemos um esforço, como sabe, hoje o Diário da República sai com sumários que não substituem naturalmente o trabalho jurídico de interpretação e de aplicação, mas que permite ao cidadão comum saber de que é que aquela lei trata, não é? E eu já recebi notificações das finanças, que mesmo sendo licenciada em Direito, tive dificuldade em perceber o que lá estava escrito. E, portanto, eu acho que é possível pôr lá nas letras pequeninas que é de acordo com o código de não sei o quê, artigo tal, número tal, a linha tal, mas nas letras grandes que iniciam a notificação, o cidadão deve perceber do que está notificado. Isto é uma questão, parece simples, há um grande esforço nesse sentido, mas estamos longe de ter chegado a dizer está resolvido, não há, porque é uma questão cultural também. Eu dizia muitas vezes que o Simplex podem ser 1000 medidas ou 2000. Ainda falta muito fazer, ainda há muita coisa para fazer, mas sobretudo há uma cultura para mudar. E a cultura começa que eu, quando escrevo a notificação, quando a penso pela primeira vez, depois ela até é repetida montes de vezes, tenho que a pensar logo de tal modo, não que eu a saiba ler, porque para o funcionário que a manda é sempre simples, mas de tal modo, ou testando, um cidadão normal leu, percebeu o que está aqui, ok, pode ir para todos assim. Portanto, muito obrigada pela sua questão. Isto não é preciso tecnologia, nem é preciso dinheiro sequer. É preciso uma cultura administrativa diferente. Eu acho que temos de voltar, porque a maior parte das comunicações que são hoje feitas é o sistema informático que a faz. Mas o sistema informático tem lá o texto que a gente lá escreveu. Certo, mas quem produz o texto não é o funcionário que trabalha na parte... É alguém, seja quem for. Certo. Temos que ir ao funcionário que a produz. Normalmente. Seja quem for. Olha, não é o robô. Não é o robô, porque o robô ainda não faz textos. Certo. Lá chegaremos. E até podemos ter um robô com inteligência artificial, percebe melhor, mais rapidamente, se o cidadão vai perceber ou não. Mas por enquanto ainda não estamos lá. Portanto, porque é que costuma ser um informático que produz o texto? Pois, mas o informático está muito influenciado, porque já era assim antes do informático, que reconheçamos. Hoje pode ser o informático, antes era outro qualquer. Também não é questão da pessoa, porque ela faz como a ensinaram a fazer bem. É a questão de mudar a cultura administrativa, de uma cultura centrada na administração para uma cultura centrada no utente. Ouça, vamos ao informático, vamos lá ao mais informático possível. O grande desafio que estávamos a enfrentar, enfim, há uns meses quando lá saí, é o da usabilidade dos nossos sites. Né? Nós temos muitos sites, temos uma administração eletrónica, muita coisa, mas alguns são muito difíceis de usar. É muito difícil não desistir ao fim de 5 minutos. Portanto, se eu desisto ao fim de 5 minutos, é porque o site está mal feito. Não é? Não é aquelas pessoas que não acedem, é aquelas que acedem. Não é? Agora, por acaso, o site da Autoridade Tributária está muito melhor. Mas na versão anterior, antes desta que está online, para se emitir um recibo verde, quem não o fizesse frequentemente, era de cábula. Porque aquilo não era, por demais evidente, o passo para lá chegar. Para quem não o fizesse frequentemente. Quem fizesse frequentemente, depois decora e sabe, não é? Não pode ser aquilo, tem que ser simples para quem não faça frequentemente. Portanto, é essa cultura, é a cultura de eu fazer como... se eu tenho uma loja, não é? Ou uma empresa, ou o que quer que seja, se eu desenho os sapatos, ou só vendo sapatos que ninguém compra,
o que é que acontece, não é? Pá, estou a escolher mal o produto, ou ali ninguém anda calçado, ou só vendo monos, portanto tenho que fazer outra coisa, não é? Pronto, é mesmo assim. Se ninguém usa o site, tenho que fazer outro. E se ninguém percebe a notificação, tenho que a escrever de outro modo. E aí é um trabalho. E é desde aí da Câmara, não sei se a Câmara tem esse problema, mas tem, olha, fica o último desafio, Jorge, não é? Não te vejo a apontar, não sei se tens demora para decorar todos, mas eu posso-te mandar depois um e-mailzinho logo à tarde, para estar em casa, e dizer, olha, os 4 desafios para ti eram estes. O teu caderno de encargos. Vamos deixar só a última questão, por favor, então. Boa noite, o meu nome é Francisco Guedes de Amorim. Antes de mais agradecer a sua presença e a sua intervenção. Há bocado quando falou no primeiro desafio, na inclusão, elencou uma série de desafios. Quando começou pela pobreza, eu disse para mim próprio, o próximo vai ser a informação. A exclusão através do não acesso à informação, que depois cobriu quando falou da inclusão digital e eu fiquei satisfeito. Só fazer aqui um pequeno preâmbulo antes de ir à minha pergunta. Mas também a compreensão da informação, que agora sim, exatamente. Eu não deixei de ver a questão transversal. Mas só fazer aqui uma pequena introdução. Eu, por questão de... Sou daqui de São João da Madeira, mas por uma questão familiar sou também autarca numa pequena freguesia de Alijó, portanto no interior do país. Uma freguesia com 330 munícipes, eleitores, que, dados publicados por agora seu colega do Parlamento Europeu, o deputado José Manuel Fernandes, dados do INE, perdeu entre 2014 e 2017 33 pessoas, portanto 10%, e só registou 2 nascimentos. Isto para ir ao encontro do desafio demográfico que encontramos neste momento e vamos restringir a Portugal. Este desafio demográfico a que me estou a referir vai também casar com temas da atualidade, como seja, num futuro muito próximo, esperemos, um novo debate da regionalização, a interioridade e até a própria transferência de competências que se está neste momento a discutir um pouco por todos os municípios do país. A minha questão, e agora passando para o seu desafio da transição, quando fala em automação e tendo em conta este gap geracional que estamos a assistir e que é uma realidade, em que medida é que a transição para a automação, conforme nos explicou, permitirá uma conciliação no que será no futuro o financiamento do Estado, designadamente do Estado Social, na medida em que o gap geracional vai fazer com que quem está a contribuir neste momento, ou por outra, quem está a descontar neste momento para financiar designadamente o Estado Social, vai encontrar um gap da geração que ainda não está a descontar para depois financiar no futuro. Não sei se consegui resumir isto a uma questão, mas é muito abrangente, mas se pudesse fazer uma consideração, agradecia. Obrigado. São várias, eu vou separar as duas, está bem? Porque são 2 respostas diferentes que sempre se relacionam, porque no fim é um planeta, é um país e no fim o equilíbrio é a nossa vida também, desde a pessoal a toda a vida de país e de região. Mas as 2 questões que eu identifiquei, uma é uma questão de coesão territorial, que é um grande desafio e que eu acho que ainda precisamos de ser mais ousados, porque, digamos assim, a tecnologia permitia-nos ter tudo muito centralizado, tanto nos permite ter tudo muito centralizado como ter tudo muito descentralizado. A tecnologia tanto nos permite governar o continente a partir de Bruxelas, como nos permite reforçar as competências da freguesia. Isto são 2 opções diferentes. E eu posso conciliá-las, posso equilibrá-las. Como eu costumava dizer na administração pública, eu posso hoje ter um back-office muito centralizado na Covilhã, em Vila Real, em Bragança, e ter um front-office, um atendimento muito descentralizado, móvel, espaço cidadão móvel, que vai aos hospitais ou que vai a centros de terceira idade, a pessoas que não podem
deslocar-se, ou espaço cidadão na freguesia, como já temos 800 e não sei quantos, já abriram alguns depois de eu sair. Reforçando as competências de freguesia, que são um grande poder de proximidade, aquele a que todos se queixam, o único que todos conhecem e aquele que tem menos competências atualmente, não é? Recebe muitas queixas, mas não pode fazer muito pelas pessoas porque têm poucas competências, então nas freguesias mais pequeninas ainda pior, porque as pessoas não podem estar lá o tempo inteiro. Portanto, digamos assim, se bem percebi as suas questões, como é que vamos manter um país com coesão e não concentrar competências apenas em determinado polo, não é? Essa era a parte da introdução, mas sim, acaba por ser a pergunta reformulada, se me permite, como é que vamos financiar? Não, a outra questão, pronto, essa era uma questão. A outra questão, que eu acho que não é esta questão, porque a outra questão nós podemos dizer assim, vamos financiar, vamos lá ver, o que é que eu penso dos impostos? Eu penso dos impostos, talvez é uma coisinha que vos choque. Eu penso que não há economia sem Estado. Ensinei isso muitas vezes aos meus alunos. Porque mesmo para garantir o mercado funcionar, essa coisa da concorrência, é preciso o Estado garantir a concorrência. Portanto, eu penso que não há economia sem Estado. Portanto, se a economia é produtiva, é porque o Estado organiza bem a coisa, não é? Portanto, organiza a concorrência, consegue um equilíbrio entre as forças sociais e as forças económicas, para que as pessoas trabalhem em paz. Outra, garante que há pessoas qualificadas. Portanto, pagar impostos não é assim uma coisinha que a gente faz para o Estado, é aquilo que a gente faz para ter uma sociedade equilibrada, não é? A questão que coloca, mas enfim, se a geração ativa é que paga as contribuições sociais para a questão. Por isso é que o problema das migrações é um problema que temos que enfrentar. Se nós temos uma demografia recessiva, ou seja, temos uma sociedade a envelhecer, temos que ter pessoas que vêm do outro lado e que compensam aqui. Portanto, nós temos que olhar para as migrações, mesmo que não olhássemos para as migrações de um ponto de vista de solidariedade e justiça social, olhemos pelo menos de um ponto de vista oportunista, desculpem lá ser um bocadinho chocante, que é, ok, nós precisamos que venham para cá viver. Presidente da Câmara do Fundão, para falar numa realidade portuguesa, o que ele mais me pedia é mande-me para cá gente. Ele arranjou todas as maneiras possíveis e imaginárias de lá refugiados, quer todos. Ele arranjou, ele reconverteu um coisa, ele está a arranjar casas para se autonomizarem, ele dá formação para terem emprego, ele quer pessoas, não é? Portanto, nós precisamos de migrantes. Precisamos de migração legal, controlada, evitar as redes, o tráfico de seres humanos, tudo o resto. Mas nós precisamos, na Europa, nós precisamos de pessoas. E também precisamos de conciliação, não apenas por causa dos direitos de igualdade, mas também por causa de questões demográficas. Porque senão, eu costumava dizer nos debates do jovem agora das europeias, senão vocês vão cuidar dos vossos paizinhos e dos vossos avós. Não tenham ilusões, não são eles que vão cuidar de vocês, como acontece agora. São vocês que vão cuidar deles. Assim para aqueles mais deste lado. Só a última questão, por favor. Obrigadíssima. Eu prometo que vou ser muito rápida para não ocupar mais tempo. Para irmos à conciliação de jantar? Sim, também. Mas eu não podia mesmo deixar de fazer esta questão porque estou com isto na cabeça desde março, de uma iniciativa em Leiria, nomeadamente com o João Vasconcelos. Ele falou no... Foi a última vez que ele falou em público. Exatamente, foi. Comigo ao lado. Foi. E basicamente ele falou de um trabalhador que podia estar o dia todo a fazer a limpeza de um vidro. Eu penso que era assim, era uma função mecânica, até aludeu ao Charles Chaplin, aquelas funções muito mecânicas que alguns trabalhadores ainda têm, mas que têm cada vez menos. E na altura eu percebi, isso é fácil de perceber, ok, esse trabalhador foi adstrito a outras funções posteriormente, mas eu comecei a pensar um bocadinho mais além, e as profissões denominadas intelectuais, como um médico, um juiz, é que já há casos, pelos vistos na América, em que acórdãos, sentenças, são feitas através de robôs, os médicos são substituídos por robôs em cirurgias e a falha humana não existe.
a falha humana não existe, ou seja, o erro é diminuto. Como é que, um trabalhador que tenha esse trabalho mecanizado já começa a ser uma prática, e se calhar essa transição já está a ser feita neste momento, já estamos a ver os resultados práticos e como é que contornamos essa situação. Mas nessas profissões intelectuais, como é que nós fazemos? E queria perceber se, nesse dia também, à noite, e foi aí que eu até comecei a pensar nesse assunto, se a União Europeia, já que agora está na qualidade também de eurodeputada, o que é que a União Europeia está a pensar fazer no âmbito desta transição? O que é que está a ser trabalhado? Se é que pode revelar alguma informação sobre isso? Não, que eu não também posso. Pronto, ok. Mas se calhar já há alguma... se calhar até já tenho uma perspectiva também sobre o assunto, não sei até que ponto. E tentar perceber o que é que nós, se calhar até ao momento de chegar a alguma informação nesse sentido da União Europeia, até porque hoje em dia a União Europeia passa para a Administração Central para os municípios e por aí adiante. Às vezes vai direto. Sim, ou às vezes vai direto, mas parte muitas vezes da União Europeia e de certeza que vão ter um trabalho muito acérrimo nesse sentido. E eu queria perceber o que é que cada um de nós, e isto não é toda uma visão pessimista, porque sou uma otimista por natureza, mas queria perceber o que é que cada um de nós pode, desde já, começar a fazer, numa atitude preventiva, para realmente, nas nossas vidas e no nosso trabalho, conseguir perceber o nosso lugar e contornar esta situação. O nome? Marisa. Marisa Brandão, sim. É estudante, Marisa? Sim, estou a terminar o mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Direito e Gestão. Eu acho que cada um de nós, seja qual for a nossa idade, como já disse aqui, tem que pensar que vai estudar toda a vida e tem que estar atento às oportunidades e tem que aproveitar, e como disse, até pode ser que o Aurora tenha sucesso, está em fase experimental e que haja inteligência artificial para nos dizer, para nos orientar sobre o tipo de formação, que às vezes perdemos-nos, devo ir fazer aquela formação ou não devo ir fazer aquela, cada um de nós que está aqui, aqueles que se quiserem manter relevantes e poder participar, mesmo aqueles que já não estão no mercado ativo, vamos ter, e não é preciso ser limpa-vidros, pode ser doutora, que como disse, e muito bem, muitas profissões de engenheiro, doutor, jurista, vão ser substituídas por algoritmos ou por robôs que têm mais precisão nas tarefas repetitivas, mas não necessariamente nas tarefas que implicam combinação de competências emocionais com competências técnicas, ou nas tarefas em que não são previsíveis, porque eu só consigo programar aquilo que é previsível, não é? Aquilo que eu consigo, vai ser sempre assim, não é? O prato vai ser sempre assim. Já aquela coisa que tem que ser pintada, que hoje está a pintar Cargaleiro e amanhã está a pintar Vieira da outro pintor qualquer, para quer dizer mais um assim mais atual, assim, já não é robotizável, não é? Portanto, vai-me dar o seu e-mail e eu vou-lhe mandar o estudo mais recente que eu li sobre o assunto, que é um estudo que tem sobre as profissões do futuro e quais são as que vão desaparecer e quais são aquelas que vão criar maior procura, dos cuidadores, das pessoas que cuidam de outras, por exemplo, daquelas pessoas que olham para as crianças que têm mais dificuldade na escola e que precisam de uma atenção especial, e portanto há profissões que vão crescer e há profissões que vão ser substituídas. Vai dizer, mas isso também já aconteceu no passado. Aconteceu com certeza. Se for estudar a Revolução Industrial, vai ver a quantidade de profissões que desapareceram. E agora algumas até estão a aparecer outra vez, do artesanato, das coisas que são feitas à mão, e que vão estar... Como é que uma pessoa se orienta? O que é que os governos, seja ao nível da União, seja ao nível do município, ainda agora estava a dar desafios para os Jorge, seja ao nível do Governo da Administração Central. Orientam-se estudando e prevenindo, investindo de forma mais massificada ou de forma mais personalizada nas competências que vão ser precisas no futuro. O programa Encode em Portugal investe nas competências digitais, desde a especialização, inteligência artificial, computação avançada, até as de inclusão, trazer os 23% cá para dentro, não é? Portanto, do direito à informação, que há bocado foi referido. Mas
nós próprios também temos que estar atentos, porque o programa pode investir e eu fazer de conta e não ir, não é? Não me inscrever, não procurar, não me informar, não frequentar, dizer eu cá já fiz a minha licenciatura e o meu mestrado, estou cá muito bem no meu cantinho, e de repente o meu cantinho foi-se, não é? Desapareceu, deixou de ser relevante. Portanto, é tudo o que lhe posso recomendar. Não lhe posso dizer assim, olha, posso dizer, o estudo prevê que vão ser competências emocionais e tecnológicas, que a cultura tecnológica tem que ser transversal, como antigamente era saber ler e escrever, e hoje é saber teclar no computador. Temos que ter uma cultura tecnológica mais aprofundada, seja qual, sejamos sociólogos, psicólogos, juristas, médicos ou qualquer outra coisa, não é? Isso aí parece por demais evidente, mas não lhe posso assegurar que se estivesse aqui a falar daqui a 5 anos, não lhe tivesse a dizer, caramba, este desafio eu não tinha visto. E vou ser muito crítica de mim própria. Quando escrevi, ou coordenei a Agenda para a Década, que foi uma coisa que fizemos no Partido Socialista em 2014, e escrevi mesmo eu a parte da administração pública, não pus lá o programa de inteligência artificial que desenvolvi em 2017. E li muito para fazer aquele programa, mas não vi que era tão importante. Que era indispensável, que era incontornável. E em 2017 estava aí. Portanto, só para mostrar como em 3 anos a inovação foi desafiada. Provavelmente eu não vi bem, mas eu não vi. E li tudo que era relatório da OCDE, da Comissão Europeia, tudo mais. Como é que a Europa pode ajudar mais? Pode, porque está a um outro nível e tem outros meios. E pode desenvolver programas para 28 Estados-membros a outra escala. Não é? E espero que o faça, não é? Porque hoje o digital já não é o IGOV, é transformação. Transforma tudo, desde a vida da nossa cozinha à nossa despensa, até à saúde, vai ser uma revolução na saúde, até à forma como se fazem os pratos e, naturalmente, como se organiza a administração pública. Então, vocês não se lembram de estar na fila para entregar a coisa do IRS. Vocês não se lembram da coisa, mas eu ainda me lembro. Estava a volta ao quarteirão lá em Coimbra para entregar a coisa do IRS. Agora clico, está lá tudo já. Como é que eles sabem que lá está? Buscar a informação onde ela está. Nada, e depois dê-me o seu e-mail que eu mando-lhe, se é curiosa sobre isso. Está muito bem, pode ler só o sumário executivo se quiser, se tiver mais utilidade. E como o Jorge vai responder àquele desafio que eu disse de dar 1% de educação em IA aqui à população do município, depois também, olha, já agora faça publicidade. Desculpa lá, tu podes não responder. Eu é que me sinto, já que me convidaste, achei que tinha de trazer alguma coisa em troca. Já não é a primeira vez que ela desafia. E ele respondeu da outra vez. Vamos então encerrar esta sessão. Eu quero agradecer-lhe imenso ter cá estado. Para mim, pessoalmente, foi um orgulho. Se foi um bocadinho palavrosa demais, mas é do entusiasmo, do tema. E vocês é que escolheram o tema. Acho que o entusiasmo foi geral e ficou em cada um de nós a responsabilidade de cuidar da pessoa, porque a cultura transporta a emoção, transporta e tem a criatividade em cada uma das suas células. Vai ser das profissões que vai atrair mais pessoas. Agora dou aqui à Gisela um prende, porque é a criatividade e cada vez há mais cultura, desde o desenho do sapato à carteira, tudo tem cultura hoje atualmente. Mas a cultura é transdisciplinar e multidisciplinar e vai... Mas é muito importante dar cultura desde pequeninos, até para a simplificação e o português claro, não é? Sim, sempre em articulação com a ação social e com a educação. Pronto, eu quero agradecer a todos a vossa presença e antes da doutora Maria Manuel poder estar livre para a sua vida pessoal e para relaxar um bocadinho hoje, eu peço por favor que me tragam aqui uma oferta do município de São João da Madeira para si. Como dizia o Hermano José, em nome do município e do não Museu havia de Chapelaria. necessidade, mas é muito bonito, não é? Porque eu sou uma que é de 78. Não, é bom este. Está bem? Sim. Mas este serve. Estamos aos 60, mas podemos... Não, eu sei que pode trocar, mas não, serve. Se azul também cai. Obrigadíssima. E a vocês espero-vos a todos na próxima sessão, a 26 de setembro. Muito obrigada.